Olá pessoal, eu sou a Gabriela, de língua portuguesa, e a ideia hoje é falar um pouco sobre o conto O Enfermeiro, de Machado de Assis. Vamos começar lendo o primeiro parágrafo do conto e tentar descobrir por que ele ficou tão famoso assim na literatura. Então vamos lá? Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá, que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Então é assim que Machado de Assis começa a história, na visão de um narrador em primeira pessoa, em que ele diz que está desenganado, ou seja, à beira da morte. E ele coloca uma condição para este interlocutor, que pode ser uma espécie de editor responsável por divulgar as suas confissões. Ele diz, só pode divulgar após a morte. E aí a gente fica pensando, né? Se só pode divulgar após a morte, isso quer dizer, de alguma maneira, que não é tão louvável assim o que ele vivenciou. E olha lá no segundo parágrafo o que acontece. Olha, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. E olha que metáfora maravilhosa que ele usa aqui. Ele não tem tempo para contar toda a vida dele, então ele vai contar um único episódio. E é justamente esse único episódio que vai tornar o conto tão célebre assim. Então vamos tentar entender. O conto neste momento faz um flashback, ou seja, ele retorna a 20, 30 anos atrás, no momento em que o narrador, que a gente vai conhecer daqui a pouco, o nome dele é Procópio, o narrador tem lá por volta dos seus 40 anos. E ele era um teólogo, e ele mesmo acaba se corrigindo. Não exatamente um teólogo, um copista. Ele copiava textos eclesiásticos de um padre amigo dele. Então ele era um homem pobre, ganhava pouco dinheiro, fazia algo que não era exatamente muito motivante e ele recebe uma proposta de trabalho. Um outro padre de uma vila perto do Rio de Janeiro diz que existe um coronel muito rico, um coronel sem família, muito doente, que estava precisando de um enfermeiro. Mas ele, o narrador, o Procópio, ele não era um enfermeiro. Mas este padre, que estava intermediando aí a oportunidade, disse que era mais para administrar os remédios, que era mais para estar junto ao coronel. E ele aceita de pronto. Ele foi pensando no ordenado, no emprego, um bom salário, também sabendo que o tempo seria curto, porque o coronel estava à beira da morte, e ele então foi para essa cidade, uma espécie de vila perto do Rio de Janeiro. Nós estamos em 1860, no Rio de Janeiro. Então ele vai de Tilbury, né, uma espécie de carroça do século XIX. Ele chega lá e começa a escutar uma série de ruídos, informações, burburinhos de que o coronel era extremamente rude, mal educado. Vários enfermeiros já tinham passado por lá e todos eles tinham saído, não tinham suportado ficar com o coronel. O Procópio se assusta um pouco e vai ter a primeira entrevista com o coronel. O coronel, em silêncio, não se mostra muito educado, mas também não é rude neste primeiro momento. E ele então fica trabalhando com o coronel, passa uma semana e, nas palavras do narrador, foi uma semana de lua de mel. Tudo correu perfeitamente bem. Mas depois de uma semana, no 8º dia, o coronel, ele deixa cair a máscara e ele começa então a sequência de humilhações, ofensas, inclusive agressões físicas. Ele pega uma bengala e bate no Procópio. Procópio então acha que ele tinha passado dos limites, vai até o padre que tinha intermediado aí as relações e diz que não é possível mais continuar trabalhando para o coronel. Agressões físicas, não. O padre então pede para que ele tenha mais paciência, que ele acabou de conversar com o médico e o médico tinha assegurado que o coronel estava de fato para morrer, porque ele tinha um aneurisma e esse aneurisma estava prestes a arrebentar e havia ainda outras doenças. Então pediu para ele ficar mais um pouco, pediu para ele, em nome de uma caridade cristã, ter um pouco mais de paciência. E com essas palavras,
o Procópio acaba voltando à casa do coronel e acaba ficando mais um tempo. De fato, o coronel parou com a agressão física, mas continuou com as humilhações, continuou com as ofensas. E ele fica mais um tempo, percebe que a história não vai mudar, volta ao padre e diz: olha, eu dou mais um mês para que o senhor consiga um outro enfermeiro. Eu não posso ficar mais do que isso porque eu não suporto tanta humilhação cotidiana, não suporto mais isso. E aí o padre achou por bem, né, que a proposta era interessante, ele iria aguardar mais 30 dias, aguardar mais um tempo até que conseguisse um outro enfermeiro, concordou com o combinado. Aí Procópio volta então para a casa do coronel e acontece o clímax da história. Naquela noite o coronel estava particularmente nervoso. Ele começou a ter alucinações, ele começava a olhar e encontrava vultos e olhava fantasmas. Ele estava tão nervoso que ele pega uma arma e aponta inclusive para o Procópio. Na sequência ele pega um prato de mingau, ele tinha achado o prato de mingau frio e joga na cabeça do Procópio. Então a situação estava realmente muito tensa. E aí o Procópio, com muita paciência, consegue colocar o coronel para dormir. Muito bem, ele tinha que administrar o remédio um pouco depois, lá por volta da meia-noite, então ele não vai para os aposentos, ele fica ao lado da cama do coronel. O coronel dormindo na cama, ele sentado ao lado, ele está lendo, esperando dar o momento, acaba adormecendo. E ele acorda com o coronel aos gritos e ele acorda ainda com o susto de uma dor na cabeça. O coronel tinha acordado, ele olhou para o lado, viu uma moringa de água, daquelas de barro de antigamente. Ele pega a moringa e vai arrebentar na cabeça do Procópio. Então o Procópio acorda com os gritos, acorda com a dor na cabeça e no impulso vai em cima do coronel. Numa espécie de luta trágica, ele começa a ver que o coronel está ficando mais pálido e para de respirar. Ele olha, tá lá os olhos esbugalhados, a boca aberta, olha no pescoço e tem manchas arroxeadas no pescoço do coronel. Eles estão numa casa de fazenda. Nós estamos em 1860, então era uma casa de fazenda, não havia outros empregados e os escravos ficavam para fora. Então havia só um silêncio, ninguém tinha presenciado nem ouvido o que tinha acontecido naquele quarto. Procópio sai do quarto, vai para a sala, abre a janela, tenta imaginar o que aconteceu, se sente culpado, mas ao mesmo tempo tem medo de ser punido por aquilo que aconteceu. E ele então vai correndo fazer as malas e quer fugir no meio da noite. Mas ele percebe que isso seria assinar uma sentença de culpa. Então ele volta para o quarto, ele manda chamar, ele chama um escravo e manda avisar o médico e o padre de que o coronel tinha acordado morto, tinha amanhecido morto. E aí depois ele chama um escravo velho e um pouco míope para ajudá-lo a amortalhar o corpo. Então ele vai trocar lá as roupas do coronel, vai ajustar a gravata, ajustar, né, a camisa, de modo que ninguém pudesse perceber as manchas arroxeadas, e ele fica então, né, para o velório e para o enterro. Durante o velório, ele acha que todo mundo tinha percebido o que tinha acontecido, então ele estava tenso, né? E as pessoas que estavam no velório eram vizinhos, eram pessoas da vila, homens importantes, porque o coronel ele não tinha nenhum parente, ele não tinha nenhum amigo próximo. Ele era rico, mimado e sozinho no mundo. Muito bem, acabou o enterro, acabou o velório, ele vai embora para o Rio de Janeiro, para a casa do irmão dele. Ele chega lá, ele não come, ele está muito abatido, não dorme direito, manda rezar missa para o coronel. E aí o irmão chega até a comentar: nossa, você gostava mesmo desse seu patrão? Você está abatido com a morte dele. E ele não se abre com o irmão, ele só lamenta a morte do coronel. E dias depois ele recebe uma carta, a carta do padre lá da vila. E na carta dizia que o coronel tinha deixado toda a herança para Procópio. Quando ele lê aquilo, ele fica tão assustado que ele pensa em recusar logo de imediato. Então ele tem um remorso, ele tem uma culpa, uma consciência pesada. Ele pensa em recusar, mas ele acha que isso iria despertar, de alguma forma, suspeitas. Então ele acha que o melhor mesmo é ir até a vila, receber a herança e depois doá-la aos poucos aos pobres, à igreja. Ele chega até a vila
E as pessoas começam a tratá-lo de outra forma. Antes ele era um pobre, agora ele era um rico. Havia uma deferência no tratamento, as pessoas tinham o Procópio em alta conta e ele acaba sendo seduzido pelo dinheiro, vamos dizer assim. Ele chega lá, ouve também das pessoas que foi muito justo ele ter recebido a herança, porque afinal de contas ele ficou até os últimos dias do coronel, e isso tudo vai formando uma ideia diferente na cabeça dele, de modo que, recebida a herança, ele volta para o Rio de Janeiro e ele entrega um dinheiro para a igreja, entrega um dinheiro aos pobres, manda fazer um túmulo de mármore muito bonito para o coronel e o resto do dinheiro fica com ele. Então volta ao início do conto. No início do conto nós temos Procópio velho, à beira da morte, mas um homem rico. E é por isso então que ele quer que a história da vida dele seja divulgada apenas após a morte. O que você achou dessa história? Você acha que nesse dilema moral Procópio é culpado? É inocente? Ele cometeu um crime? Ou ele foi vítima das circunstâncias? Foi na verdade uma coincidência trágica? Vamos pensar o que aconteceu?